mas vai ser um bate-papo gostoso, porque muitas vezes a gente, assim, Deus usa a forma que Ele quer, né? Para alcançar as pessoas que Ele quer alcançar. E isso é muito bonito, porque assim, eu não tinha o conhecimento, conheci vocês através do pastor Maurício, da pastora Elisete, né, no IBBR aqui da Ilha do Governador, que é a igreja Batista Betel Renovar, aqui da ilha, né? E foi muito interessante porque dá uma emoção quando vocês chegam, né? Vocês chegam ali naquele movimento, daquelas motos maravilhosas, sempre, a maioria nos casais. E isso é tão gostoso que vocês mostram ali que não tem forma para Deus, né? A gente que às vezes quer colocar Deus numa caixinha. E Deus não tem caixinha. Deus, ele é o universo, a forma que ele quiser, do jeito que ele quiser alcançar. E isso é lindo, porque a gente vê, né, por todas essas histórias, por todo o conhecimento de vocês, quantas pessoas já foram alcançadas, né? Além de todo um trabalho social também, que eu acho que vocês fazem. E aí a gente vai conversar. Bom, aprendi sempre, vou dar mais 2 minutinhos, que a gente sempre está prestigiando quem chega na hora, que eu acho que é isso que nós temos que ser, né? Esse negócio de dizer que, o brasileiro é espertinho, né? Não, a gente tem que chegar na hora, começar na hora, e aí a ideia é só realmente... Quem chega cedo, Exato. quem chega cedo acaba se lascando porque tem que esperar o outro, não. Então... Exatamente. E é engraçado, né? Eu estava dando aula lá na pós-graduação da Estácio, e aí a aula chegava e falava assim, gente, 5 minutos só de tolerância. A pessoa, poxa, professora, por quê? Eu falei, porque não é justo. Quem acorda cedo para chegar aqui, né, ficar esperando o outro que demorou. Então a gente começa a aprender. E eu sei que ao longo da aula, chegava no final, todo mundo chegava na hora, certinho, bonitinho, para não perder nada. E aí eu acho que esse é o costume que a gente tem que levar, né? Fazer as coisas dentro dos horários, né? Esse negócio de, é 8, mas eu chego 8h15, 8h30. Não. Professora Isabel acabou de entrar aqui. Olha que legal, professora. Que bom estar aqui com a gente, né? Uma pessoa maravilhosa que tem uma atuação muito grande também na capelania. Já fez aqui comigo, né, esse bate-papo de sábados de manhã, mostrando pra gente que a capelania é uma coisa muito grande. E foi maravilhoso. Também. Nilza também está aqui com a gente. Bom dia, Nilza. Que bom, que bom. Bom, gente, vamos começar. E eu quero dar primeiro boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente. Muita gente pergunta, por que às 8? Porque a gente sai daqui, né, energizado com a presença do Senhor. A gente sai daqui com o Espírito Santo, né, palpitando dentro da gente. E a gente tem um sábado maravilhoso. Então, isso é muito gostoso. E aí, além disso, a gente acaba tendo o dia todo, né, refletindo. A gente vai refletindo sobre aquilo. E aí, meu marido às vezes comenta, né, que você fica tão empolgada, eu fico tão empolgada falando sobre o assunto, sobre aquilo que a gente tem para falar, que a gente acabou de falar, quer dizer, e que é gostoso. Mas vou apresentar minha convidada querida, esse sorriso lindo, essa simpatia de pessoa que aceitou logo de primeira e aí falou assim para mim, mas eu não sei, eu sou tão tímida, não sei como é que vai... Mas as câmeras... Você nem percebe que a câmera está te olhando, né? Mas a gente vai, isso é maravilhoso. E eu quero falar um pouquinho dela para vocês. Eu sei que muitos que estão aqui já com a gente já conhecem, mas essa live ela fica gravada, ela fica no Rios. Ela depois, na segunda-feira, ela vem para o YouTube, ela fica no YouTube. Então, muitas pessoas vão ser também assistir depois, assistem porque estão trabalhando agora, estão ocupadas. E aí eu não posso deixar de mostrar a competência de vida, né? De experiência com Deus que a nossa convidada, né? Nossa querida tem. Ela é engraçada, né? Que eu falei isso da outra vez, né? Que toda vez que a gente pergunta assim, quem, né? Conta para mim um pouquinho de você, faz um briefingzinho. E é muito gostoso, que fala assim, eu sou serva do Senhor. Em primeiro momento, sou serva de Deus, né? E aí, ela coloca isso, e isso é tão gostoso, porque por mais que a gente esteja atuando, e eu brinquei com ela depois, que eu falei assim, a primeira dama, né? Tem todo esse papel é maravilhoso para a gente, né? Ser serva, né? Saber que quem é a gente perante o grande Criador. E casada com o Flávio, pelo menos aí uns 30 anos, né? Ou mais, desde que se 35 de noivado, namoro. E mãe de 2, que eu acho que é Flávio e Fábio, né? Isso.
Isso. Maravilhoso. E aí ela falou para mim também que tem uma filha, mas essa filha é a nora que Deus presenteou na vida dela. Então isso é maravilhoso. Ela congrega na igreja Cristã Oásis, no Caxambi, Sim, né? E aí você vai me ajustando caso eu perca alguma sim, coisa. Já atua, né, pelo menos também há uns 20 anos junto ao Ministério Infantil, sempre nesse envolvimento, mas também com esse sorriso, com essa paciência, né? É maravilhoso isso. E ela é hoje essa pessoa que vai explicar, falar um pouquinho dessa vida. Além disso, né, ela é a primeira dama do Motoclube Águias de Cristo Meia, e é onde seu esposo é o presidente, e a gente vai conhecer um pouquinho. E essa é a minha querida. Agora dá seu bom dia. bom dia, me chamo Andréia e estou aqui para responder essas perguntas, falar o que você tem curiosidade em saber. O que eu souber responder, eu vou responder prontamente. O que eu não Maravilha. souber, depois a gente busca. Maravilha, gente. Com certeza tudo que a gente vai conversar aqui vem dessa sua experiência. Quem entrou aqui agora com a gente foi a nossa pastora Elisete, a do IBBR, da onde eu conheci você. Olha que lindo. Ilha Notícias também. É o jornal daqui da Ilha do Governador, né? Com grande repercussão, está com a gente também. Rosângela Olha, acabou minha de entrar. amiga Rosângela, minha querida, minha comadre, Ah, que delícia, que delícia. entrou. Então, vamos lá. A palavra que Deus nos trouxe para hoje, para a gente abrir nosso bate-papo, que na verdade foi uma palavra escolhida pela própria Andréia, que é Isaías 40:31. Então, gente, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em reverência, onde vocês estiverem, quem puder, né? Porque às vezes eu sei que tem gente que está trabalhando, eu sei que tem gente que está ali, só abriu para dar um oi, para mostrar, né? Para dar para a gente essa força que isso é tão gostoso. Mas vamos lá. Isaías 40:31 é a nossa palavra que vai abrir o nosso bate-papo de hoje, porque, na verdade, tudo está sempre envolto ao nosso Criador, a Deus, e a gente precisa sempre trazer a nossa palavra para a nossa reflexão. Então, vamos lá. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, nesse sábado pela manhã, falando contigo, convidando pessoas a ouvir sua palavra de uma maneira também diferente, Pai. A partir das experiências de vida, de envolvimento que essas convidadas têm aceito vir aqui, Pai, compartilhar conosco. Deus, pedimos a Ti nessa hora que todas as casas representadas aqui nesta live, que ainda estarão representadas quando assistirem, que a sua mão protetora esteja sobre a vida delas. Que nada, Senhor, possa tirar, Senhor, o objetivo e o foco deste momento. Porque nessa hora o que nós queremos, Senhor, é engrandecer o seu nome. Que nós sempre possamos nos lembrar que nós temos que nos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas. E esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar aqui contigo todos os sábados, às 8 horas da manhã, é algo que nós temos que agradecer imensamente, porque nós sem a sua presença não estaríamos, Pai. Muito obrigado. Toma nossas conversas, toma, Senhor, a live, toma, Senhor, as internet, toma tudo, Senhor, que está, Senhor, fora do nosso alcance, porque só o Senhor pode fazer acontecer. Conduza, Senhor, a Andréia nesse bate-papo, Pai. Eu agradeço e peço a Ti que o Senhor dê bênçãos, Pai, sem medida na vida, Senhor, dessa mulher, dessa família, Pai, que está aqui conosco. É o que eu te peço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, eu vou contextualizar só um pouquinho, né? Essa palavra é uma palavra muito linda. Tenho certeza, né, que a Andréia vai falar todo esse impacto dessa palavra na vida delas em função desse trabalho que eles conduzem, né, que é um motoclube, Águias de Cristo. E aí, olhando, né, pedindo a Deus uma palavra que pudesse abrir nosso bate-papo. Quando a gente olha, né, mas os que esperam no Senhor, e aí, assim, é tão grande, porque ele fala o seguinte, Deus me mostra o seguinte, olha, nós temos algo que espera no Senhor. Então, a gente fala o quê? Espera com paciência.
todas aquelas dificuldades que você possa estar passando, tudo aquilo que possa estar acontecendo, né? Tudo aquilo que está por vir, espere em mim. Porque eu tenho respostas, eu tenho a minha atuação na hora certa, né? Mantém-se sempre em esperança, porque diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer necessidade, diante de qualquer dor, diante de qualquer, né, intempérie que possa acontecer, eu sou o Deus da sua vida e eu transformo. Mas Deus, essa palavra é tão imensa, tão grandiosa, porque aí olhando a gente fala o seguinte, a gente tem aqui mais 4 verbos. E esses 4 verbos envolvem ação, agir. Então não é só esperar, mas Deus ainda mostra pra gente mais 4 verbos, que ele diz, renovam suas forças. Aí, na minha tradução, que é a NAA, ela fala sobem, mas outros falam voam. Então, sobem como asas, com asas como águias, mas outras versões são voam. A gente tem correm, né? Muitas vezes a gente fala que correr. E aí a gente fala caminham, outros falam andar, outra versão. Mas esses 4 verbos nos mostram exatamente isso, essa ação. E aí eu fui separando. Quando a gente fala do renovar, tem forças renovadas. Mesmo que a adversidade se amontoe, as dores se intensificam, Deus renova nossos sonhos. Deus renova nossa vida. Deus renova nossas energias, né? Dentro desse conceito. Quando eu li sobem com asas como águia, e aí a gente trazendo isso para o voar, voam como águia, a gente vê o quê? Águias são velozes, águia, né, são fortes, possuem visões amplas. E aí, minha Bíblia diz assim: águia é a maior ave voadora da Palestina. Então, por isso essa comparação desse momento. A envergadura de suas asas podem atingir a 2,5 metros ou mais. E tem o símbolo de poder e vitória. Então, Deus diz para a gente isso. Sobem como asas, como águias. Né? Então, a gente pode olhar e falar o seguinte, olha, ela enfrenta a tempestade, a águia. Ela olha a tempestade e ela não se esconde, ela vai na direção, porque ela sabe quem ela é. Ela tem a noção clara de quem ela é. E aí, dentro desse contexto, com Deus, nós enfrentamos qualquer dificuldade. Sem Deus nós nada somos, mas com Deus nós enfrentamos grandes tempestades. Chegamos do outro lado e vemos o arco-íris, o grande sinal, a grande aliança que Deus faz conosco. Depois ele mostra, correm e não se cansam. Correm e não se cansam, ou seja, não ficam exaustos, né? Mesmo que nossos braços, e aí eu pensei nessa sensação do profeta, né? Quando levanta os braços e alguém segura. Mesmo quando os nossos braços estão, né, pesados, eles estão caindo, né? Deus diz assim, ó, me dá a mão aqui que eu te seguro, eu te levanto. Você não é uma pessoa que vai cair, porque eu estou contigo. Sua mão, e ele faz o quê? Ele nos pega e faz caminhar, né? E aí vem o caminhar, que aí é a última frase. Caminham e não se fatigam. Caminhar, muitas vezes na nossa caminhada, parece que não vai chegar nunca, né? O nosso ponto, o nosso objetivo fim. A gente vai trabalhando, caminhando, olhando e fala, meu Deus, tá tudo tão difícil. Quando é que eu vou chegar? Quando é que vai ter o refrigério? Né? Mas quando a gente entrega a nossa vida na mão do Senhor, a gente não pode pestanejar. Porque mesmo que o caminho possa parecer distante, né? E aí a gente vê grandes pregações, Deus vai mudando o percurso, Deus vai mudando a trajetória, Deus vai mudando a forma, Deus vai mudando todo o jeito para que a gente alcance. Mas em cada passo, cada vez que a gente vira para um lado, vai para o outro, né? Parece que tem uma pedra, parece que a gente vai tropeçar. Deus diz, vem por aqui porque eu estou te moldando, eu estou te tratando, eu estou te cuidando. Porque na hora que eu te entregar a vitória ela é certa. A vitória ela vai ser entregue nas suas mãos de uma maneira gloriosa. Porque a gente vai saber que ao final da estrada, não fomos nós que chegamos lá, foi Deus que nos fez chegar. Bom, olhando tudo isso, imaginando tudo isso, recebendo tudo isso de Deus, eu te pergunto, Andréia, o quanto esse versículo toca no corações do Motoclube Águias de Cristo. Ó, deixa eu te mostrar. Onde está aqui, ó. Isaías 40:31, tá no uniforme, tá na roupa.
foi um sonho dado ao nosso fundador. E, no caso, Deus deu esse versículo a ele, né? E mostrou a ele que ele montasse um motoclube e que esse motoclube fosse para entrar em outros motoclubes para alcançar vidas. E que tivesse esse texto em base, o nome fosse Águias de Cristo, e deu as cores para ele, tudo direitinho, o símbolo, tudo. E aí ele montou, né? O brasão, montou tudo. E esse texto foi o texto base, porque realmente, né? O nosso papel é esse, é ir realmente, e a gente que seria a visão de Deus, não nossa, então a gente não cansaria, a gente voaria, né, longe com as nossas motos, né? E alcançaria mais vidas para Deus. Então esse texto assim veio tudo, tem tudo a ver. Ó, sumiu um pouquinho o finalzinho da sua voz. Só para perguntar, esse texto, então, ele é de todo o conceito da Águias de Cristo, não não regionalizados, como Meia, Barra, Ilha, não. Ele é de toda a estrutura do Águias de Cristo no mundo todo. Isso. Tem esse versículo, até é um meio de evangelizar, porque aí você chega no meio motociclístico, aí a pessoa olha seu colete e pergunta: o que é isso aqui? Aí é um meio de você já entrar falando da Bíblia, falar do texto bíblico, né? E uma das coisas que a gente tem é gravar esse texto bíblico para poder você saber, né? Entrar e começar um papo e evangelizar outras pessoas nesse meio, entendeu? Porque é um meio muito... Fala, pode falar. Não, eu dar um bom dia aqui, que entrou mais gente. Ana Lúcia Barbosa, minha querida amiga de Copacabana, está aqui com a gente. Uma guerreira, uma menina que venceu agora uma caminhada complicada, mas está aqui com a gente. Glória a Deus pela vida dela. Beth, olha, glória a Deus. Pet Justino também está conosco. Fernanda Pereira, Margarete Souza. E aí a Margarete colocou... Que delícia, a Margarete colocou aqui pra gente. É uma cunhada da minha irmã. Sempre. Olha que delícia, a Margarete colocou: Deus os abençoe sempre, muitas felicidades. A Beth, aí tem um outro nome, acho que é Ketrup. Beth Ketrup, é isso? Nome bonito. Né? Irmã do meu cunhado. Que lindo! E aí alguém botou aqui, Elisa colocou aqui: o hino das águias me emociona muitíssimo. Ai, que lindo, vocês têm um hino! Ai, que show! A Aninha dando um oi pra gente. Que bom, Ana. Fica com a gente até o final, vai ser maravilhoso. A Margarete botou: amiga linda, saudade de você e de sua família. Deus abençoe cada vez mais. E a também, Margarete. Que bom, gente. Fica aqui com a gente, vai ser... Bom, ela já deu aí o spoilerzinho, né, de como é que começou. Uma das perguntas era exatamente essa. Como é que nasceu essa visão? E aí ela falou, mas isso a gente está falando de quanto tempo, né? Pelo menos o Águias de Cristo tem quanto tempo, Andréia? Se não me falha a memória, tem uns... Acho que tem 28, por aí. Eu não tenho muita certeza. Só que ele alcançou muitos locais, né? No Brasil e fora. Né? E isso por causa dessa junção, dessa paixão do motociclismo, né? De estar em cima das duas rodas aí, porque passeia, porque são aquelas motos grandes, gigantescas, né? Mas vocês têm tudo isso estipulado no estatuto, né? O uniforme, a cor, é a partir, né, de todo desse versículo. E como acontece esse evangelismo essencialmente? Assim, geralmente a gente sai pelas ruas, né? De moto, sai aquele... Isso já é um impacto. São muitas motos, né? A gente sai junto. E aí as pessoas param para olhar e vêm perguntas. Outros motociclistas, às vezes tem motoboy. E nós temos um folhetozinho que fala ali, né? Conta mais ou menos a nossa história. E tem atrás, tem todas as sedes, os endereços, assim, mas do Instagram e do Face. E aí a gente entrega esses folhetos, aí quem quer entra ali e fala com a gente através do Instagram. Mas a gente vai
evangelizando também nos motoclubes. Porque aí geralmente perguntam, Águias de Cristo, o que significa isso? Porque dá aquela curiosidade de Cristo no meio, né? E a gente começa a evangelizar, a gente começa a chamar para ir. Nós temos de 15 em 15 dias, nós temos um motoculto. Motoculto. Que lindo. No momento, a nossa sede está sendo construída. Nossa sede é na Aristides Caire, mas ela está sendo construída ainda. E estamos nos encontrando na Assembleia de Deus de Pilares, ali na Suburbana, em frente ao condomínio Arena. E aí a gente faz esse motoculto, é uma reunião aberta ao público, a todo mundo. E depois desse... Aí tem a gente lê um texto bíblico para não ficar maçante, né? A gente não faz um culto. Aí depois tem louvores, umas músicas bem, né, rápidas, tudo. Tem um bate-papo. Aí depois tem uma janta. Tem um jantar de 800. E ali a gente bate papo, a gente conhece quem está ali novo e tudo. E a gente vai evangelizando, vai conversando de acordo com que a pessoa vai se abrindo, vai falando, a gente vai conversando. E todo ano, cada sede faz um aniversário. A nossa foi dia 1º de abril, agora. E aí a gente convida várias outras sedes, convida outros motoclubes seculares. E é muito bacana, porque aí sim tem um culto, tem um louvor, é muito bacana. É tão grandioso de falar que se eu ficar falando aqui, eu vou falar o tempo todo só disso. Então, é muito eu vou te perguntando. Tá, vai, porque senão eu vou embora. Não, isso é maravilhoso. 2 questões. Uma, você disse que vocês fizeram aniversário agora. Quanto tempo tem o Águias de Cristo, Meia? 2 anos só. E aí o seu esposo, o Flávio, é o presidente e você é a primeira-dama, que a gente diz, né? Nós éramos águias da ilha. Nós nos reunimos acho que é em Cocotá, se eu não me engano. Eu esqueço. Assim, da ilha, que agora que tá se encontrando junto à igreja da pastora Elisete e do pastor Maurício. Aí nós éramos de lá. Aí o presidente, na época, ele saiu. Aí foi levantado o meu marido como presidente da ilha. Só que na ilha mesmo só moravam 3 pessoas. E o restante era aqui em volta do Meia. Aí meu marido falou assim, poxa, não é justo eu ser presidente da ilha, eu morando no Meia, e a grande maioria morando em volta do Meia. Aí nós passamos a presidência para o Leandro e para a Vanessa, e abrimos no Meia. Viemos para o Meia, e a grande maioria veio. Só que aí nós ficamos sem sede na ilha. Aí o pastor Maurício, assim, a pastora muito carinhosa. Está colocando aqui, ó, sede, Águias de Cristo foi um sucesso e ela colocou, é uma bênção, né? Os Águias de Cristo que ficam em Cocotá, isso aí. Pode falar. E aí eles abriram as portas para a gente e estamos agora a ilha, nós estamos dando uma força à ilha, porque a ilha ainda tem poucas pessoas, e nós estamos dando uma força, o Mer está dando uma força à ilha, e o Leandro está lá como presidente, entendeu? Mas nós viemos da ilha. Na verdade, nós viemos da Barra, e nós éramos Rio de Janeiro, não existiam várias sedes, era Rio de Janeiro. Só que tomou uma proporção muito grande, chegou a quase 200 membros. E aí o presidente regional, na época, resolveu dividir em bairros. E abriu Ilha, Campo Grande e Barra da Tijuca. Aí depois começou a se, como é que se diz? Separar. Porque aí começou a crescer. Aí a ilha foi para o Meyer e agora é onde a gente está no Meyer hoje. Somos 62 membros hoje em dia no Meyer. Que delícia, que delícia. Deixa eu dar aqui o José Richa, né, que está aqui com a gente, deu um bom dia. E aí a Elisete colocou a sede da ilha também é uma grande bênção. É sim. Foi daí que eu te conheci, né? Conheci vocês. E assim, é o que você falou, é impactante, porque vocês são muito unidos. Então, tem gente de todos os lugares. Enquanto esse clube está se estabelecendo no local, vocês fazem um encontro. E a imagem, né, essa organização é linda, porque vocês são barulhentos, mas é um barulhento tão gostoso, parece... Eu vou falar uma coisa, né, gente, me perdoem, mas assim, é uma sensação, parece que tá dando um estrondo dentro da gente quando vocês chegam. O sofá, tá mexendo na né? nossa estrutura. Motor da moto, Isso é o nosso sofá.
Isso é muito lindo. Nossa, a Grace entrou com a gente aqui também. E aí a Larissa, né? Ela colocou aqui, muito bom acompanhar a história do Meia desde o início. É a minha filha, a Larissa. É aquela filha que tu adquiriu, né? Já sei da Isso, sua, meu já sei da minha sua forma, querida, Larissa. minha nora querida. É. Então, agora, eu queria que você contasse pra gente, porque você tinha me dado uma prévia, mas eu vi que é um impacto muito grande. Como foi o encontro de Flávio e Andréia para o motoclube? Como é que foi esse encontro entre vocês? Né? Teve algumas coisas acontecendo, mas como é que foi isso? Então, meu marido era apaixonado por moto, né? E cristão. Só que estava passando por um momento meio complicado da vida dele, porque o pai dele adquiriu a doença ELA, não sei se todos conhecem, a esclerose lateral amiotrófica, uma doença muito cruel. E ele já estava balançado, porque o meu filho caçula tinha descoberto que era diabético, tipo 1, e aí veio a doença do pai, então para ele Foi uma foi uma enxurrada questão de problemas. foi. Então ele teve uma depressão muito, assim, não vou dizer profunda, mas uma depressão muito braba. Isso. Aí um amigo nosso que estava ajudando ele nessa caminhada, eles descobriram pela internet esse motoclube cristão. Aí, bem-vinda, minha vizinha Joanita. Bem, Ai, que linda! aí ele começou a frequentar o Águias de Cristo. Ele começou a ir, e aí ele vinha muito empolgado para mim. Filha, é muito bom, muito bacana. Mas eu, na época, estava muito envolvida com a igreja. E eu participava do Ministério Feminino e do Ministério Infantil. Então, assim, era sexta-feira, geralmente era o Ministério Feminino, então eu nunca conseguia ir, nunca conciliava. E ele já sem graça, porque a pastora, na época, que era a primeira-dama, ficava, cadê sua esposa? E ele sempre dava uma desculpa, poxa, não, mas a próxima vez ela vai. Eu sei que teve 4 reuniões que ele foi e eu não consegui ir. Só que eu comecei a ver que aquilo estava ajudando muito a ele, sabe? Estava sendo muito bom. Aí eu falei, bem, então tá na hora agora de eu largar tudo, De né? apoiar. E uma sexta-feira com ele para conhecer e para ver. E foi amor à primeira vista. Quando eu fui, juntou tudo. Foi maravilhoso. E estamos nessa caminhada até hoje, né? E eu costumo dizer que ele ganha o título e eu ganho o trabalho. Mas é maravilhoso, eu mergulhei de cabeça. E aí veio esse presente de Deus para a gente, que foi liderar, né, o grupo. E, assim, às vezes é complicado, porque eu levo muito a sério e eu sou muito mãezona. E isso, às vezes, atrapalha até, né, na minha vida do dia a dia, porque eu abraço todo mundo mesmo. Mas foi bom porque eu hoje em dia tenho muito respeito e carinho por pastores e pastoras, porque é um trabalho, eu não tenho nem palavras para dizer como é que é, porque eu não tenho pastora, né? Eu acho que Deus assim manda, envia pessoas e a gente tem que abraçar, a gente tem que amar vidas, né? E eu tento me ajuda. Eu vou ler aqui o que a Helenilza colocou para você. Exatamente o estrondo, né? Algo inexplicável. Muito amor. E Andréia, primeira-dama, dá show de acolhimento junto com o presidente. Eu digo que o senhor, através dela, me seduziu. O grupo todo é maravilhoso. Isso é gostoso, porque é o que você está falando, né? E é bom a gente ver, né, o pronunciamento das pessoas. Porque não tem nenhuma obrigação de ninguém fazer nada, mas é mais esse compartilhar, a gente vê. E aí eles colocam, né? Todo mundo é maravilhoso. A pastora Elisete, do IBBR aqui da ilha, já era propósito de Deus na vida de vocês, né? Ela colocou aqui pra gente. E é muito legal porque, assim, quando a gente fala, né? E uma das perguntas, minha curiosidade, na verdade são várias, né? E aí a gente vai, gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca aqui que eu vou repassando para ela. Bom dia, doutora Dalmia. O nosso recém-chegado nos Águias foi apresentado dia primeiro. Eu tenho
queridão. Eu tenho Nossa. muita curiosidade. Uma é o seguinte, você acabou de falar. Para participar dos águias, né, vocês, na verdade, têm uma congregação. Ou seja, os Águias de Cristo é o encontro que faz um trabalho específico, mas todos que estão no Águia têm que estar congregando em algum lugar, é isso? Assim, para entrar no Águias, você não precisa, né? Porque como a gente vai evangelizar. Então, eu quero entrar no Águias, mas pode entrar. Quer falar alguma coisa? Não, é porque fugiu sua voz. Volta só o finalzinho da frase. Eu vou chegar mais perto, porque o microfone não deve estar muito bom. Pode entrar quem quiser nos Águias, cristão ou não cristão. Entendeu? Você vai ganhar o colete, mas você não vai ganhar esse pet aqui, né? E nem o escudo que nós temos atrás. E aí você vai ser evangelizado, você vai ter que procurar uma igreja, porque a gente sai para evangelizar. E aí não pode evangelizar se você não tem a base que é Cristo, né? Não tem uma congregação. Então você vai caminhar com a gente, você vai nos evangelismos com a gente, você vai nos passeios conosco. E aí depois de 6 meses você vai ganhar o pet da frente, né? Que é essa águia aqui. E aí, se você tiver uma igreja congregando, se você se batizar, e se o seu pastor assinar a ficha, aí você é escudado. Você ganha o pet atrás, né? Que é o escudo. E se você já entrou e já tem uma igreja, o seu pastor já assinou, você é batizado, 6 meses você ganha o pet, depois de mais 6 meses, que completa 1 ano, você ganha o escudo. Aí você realmente é um águia de Cristo. Entendeu? É interessante não vou chamar de... É a palavra que está me vindo, talvez possa ajustar a palavra. Essa rigidez. Porque assim, é o que você falou no início, faz com que as pessoas continuem dentro do objetivo, fim do grupo, que é viver Cristo. Né? Isso é interessante, porque vocês acabam tendo uma cobrança de um comportamento correto. E aí, você fala, né? Normalmente, tá sempre a família, porque eu vejo muito os casais, né? O esposo, a esposa. É sempre os casais. Por isso você fala no início, né? De repente, da ida aí junto ao seu esposo, quando ele começou a frequentar, né? Essa relação, ela é importante, porque vocês passam um dia, né? De repente, sai de manhã, só voltam de noite. E aí, vocês mantêm esse casamento aquecido. Geralmente a gente passa final de semana. Porque tem um aniversário, vamos supor, nós já fomos em Minas Gerais, né? E aí fomos lá no sábado de manhãzinha, saímos daqui bem cedinho e voltamos no domingo à noite. Então, né? A gente fica muito tempo fora. Tem família que não tem tempo. O meu mais velho que é casado, ele e minha nora, eles vão de vez em quando. Mas o meu caçula, ele ontem passou na prova de moto. Quer dizer, já está pensando em comprar uma moto, já entrar nos Águias. Então, é bom que fica a família toda e todo mundo vai junto. E é muito bom, porque a gente diz, eu e minha casa servimos ao Senhor e andamos de moto juntos. Amém. Não, e sabe o que é interessante, gente? Essa visão de falar o seguinte, Deus, ele está em todos os lugares. Quando a gente começa a dizer, não, eu não vou, né, pensar, eu não vou andar, eu sou de Cristo, mas eu não vou andar de moto. Você está deixando de mostrar a presença do Senhor e o inimigo está ocupando esse espaço. Porque vocês estão fazendo exatamente isso. Vocês, olha só, se Deus nos deu o prazer de ter uma moto, Deus deu condições de ter uma moto, deu prazer por gostar desse tipo de locomoção, de passeio, a gente tem que ir com Cristo. Porque é exatamente isso, a gente vai levar a palavra de Deus em todos os locais, em todos os cantos da terra. Então é muito interessante quando a gente olha isso, porque isso acaba cada vez mais firmando essa família dentro dessa estrutura. É o que você falou, seu filho mais novo já passou, já está procurando comprar, daqui a pouco ele está ali, uma outra menina dessa mesma seara está ali disponível, ele se encontra. Então, eu acho que é isso que a gente tem sempre que pensar, né? Muitas vezes as pessoas falam assim,
tem uma condição, porque para ter a moto, normalmente, a gente precisa ter uma condição, porque tem um custo, mas os encontros com Deus é em todos os locais. Né? O que você falou, tem todo olha, você tem que estar numa congregação, você tem que estar entendendo, tem que conhecer a palavra, porque o processo é evangelizar, é se encontrar, é estarem com os amigos, mas é falar da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Esse meio é engraçado, porque assim, a gente passa a ver a grandeza de Deus, porque a gente chega no meio motociclístico, são pessoas tatuadas, sabe? Com piercing no rosto, o cabelo todo. E a gente fica até meio assim, sabe? Tem pessoas que realmente assustam, com a cara de mal, mas a gente começa a ver que Jesus, ele unifica tudo, sabe? Não tem. Tem até um testemunho de um pastor que ele é exatamente assim. Ele é todo fortão, cheio de tatuagem no rosto. Ele usa piercing, e ele foi numa igreja pregar, levar a palavra. Numa igrejinha. Aí, quando ele chegou, ele sentou lá no final. E o pastor anunciando, olha, hoje o pré-eleitor de hoje vai ser um pastor, não sei o quê. Mas ele disse que quando ele chegou, as irmãzinhas nem sentavam do lado dele. Meu Deus! Foram lá para frente, sabe, olhando, muita gente olhando ele. Daqui a pouco, quando o pastor chama, que ele sobe no púlpito, diz que o pessoal ficou assim, meio assustado. E ele, assim, realmente, a palavra dele é impactante, sabe? Ele tem uma palavra. E é verdade, o nosso estereótipo não tem nada a ver, né, com que o coração da gente é em Deus. Então, às vezes, a gente deixa de evangelizar porque a gente tem preconceitos, né? É preconceito da pessoa, não, aquela ali, e não vou nem falar de Cristo para ela, porque ela deve odiar. E isso veio derrubar esse motoclube, né? E não tem só a gente, tem outros motoclubes cristãos também. Tem Êxodo, tem Pregadores do Caminho, e tem outros N motoclubes. Isso veio derrubar, porque a gente entra nesse meio, e se você entrar com uma Bíblia, com uma roupa comum, aí realmente você, né? Assusta, mas se você ali, você é uma pessoa. Porque, na verdade, a gente, como faz a eles, então a gente entra. Quem faz a diferença é quem está dentro de nós, né? E não quem está do lado de fora. A Helenilza colocou uma coisa aqui bem interessante que vai, né, ao encontro do que você está falando. Isso, a cultura antiga de motociclista era bebida e rock. E hoje, com o Águias de Cristo, a história está mudando. Não, exatamente, não né? Porque vocês vivem a alegria verdadeira, né? A paz verdadeira, aquilo que é verdade, que não precisa de coisas de fora, porque a gente já tem dentro. Então, vocês se divertem, são felizes, né? Eu vi um encontro lá do IBBR, todo mundo muito alegre, brincando, as meninas, vocês... Bebida, droga, não precisa de nada disso. Não precisa disso. Agora nós vamos, 21 agora de abril, nós fomos convidados por um motoclube secular para estar indo na sede deles em Maricá, que é um sítio, e o vice-presidente, ele pediu que a gente levasse um pastor para levar uma palavra. E isso é, assim, tremendo, e a gente sabe o nosso local. A gente sabe que a gente vai chegar lá de manhã, já tomar café da manhã com eles, o pastor vai levar uma palavra, nós vamos falar de Cristo para eles, mas a gente vai almoçar. Fugiu tua voz. Fugiu sua voz. Volta. Nós vamos almoçar. E depois do almoço, é o tempo deles. Entendeu? A gente sabe que tudo é no tempo de Deus. Então, a gente sabe que até o almoço é o nosso papel. Depois do almoço, eles vão tomar a cervejinha deles. Entendeu? E a gente vai estar ali. Ou seja, a gente tem que ir no terreno do outro. Né? A gente não pode ficar só no nosso aconchego. Né? Porque o nosso bem bom. A partir dessa visão deles de vocês, com a mesma animação, com a mesma alegria, com a mesma simplicidade, é que eles vão começar a falar assim, há algo diferente naquelas pessoas, há algo diferente. E assim vai envolvendo. É Cristo em nós, né? Então a gente não pode dizer assim, porque eu... Não, eu não sou nada. Se não for Cristo, eu sou pior do que... Eu costumo dizer que a diferença do meu pecado para o deles é um nome. É um nome. Só muda o nome, né? Porque todo mundo peca, todo mundo é pecador.
A diferença é Cristo. É Cristo que a gente se arrepende, né? E a gente vai para Cristo. Essa é a diferença. Porque a gente não tem diferença nenhuma de ninguém. Nós somos todas iguais. A diferença nossa é Cristo, que a gente se arrepende em Cristo. Só isso. Nossa, Né? gente, que lindo. Eu vou ler aqui a fala da Margarete, que ela colocou: parabéns por esse lindo trabalho. Pena que não ando de moto, deve ser maravilhoso fazer parte desse grupo. Não Olha, quer eu tarde, também tô. Margarida. Não existe, né? Inveja santa não existe, mas e dá vontade sim, porque realmente. Sabe o que eu vejo, sabe, Andréia, e vocês que estão aí, que participam? Deve ser uma delícia vocês verdadeiramente sentirem o vento, né, batendo, a liberdade que Cristo nos dá. Eu acho que essa é uma representação maravilhosa. É uma liberdade que Cristo nos dá. Quando, né, a gente olha e vive a palavra, verdadeiramente seremos livres. E eu acho que é isso, porque nós somos livres em Cristo Jesus. As pessoas às vezes acham que viver Cristo é viver, sabe, encaixotadinho de um jeito, é como foi dito aqui, o estereótipo. A gente não pode julgar, porque quando Deus está dentro da gente, é a nossa palavra que é lançada e é Espírito Santo que faz a mudança. Então a gente tem que representar Cristo do jeito que Deus nos usa, porque Ele deu para cada um de nós um jeito. Né? É claro que você vai ter pastores de igrejas, de quatro paredes, pastores, né, abertos ao ar livre, pastores que são, né, vão conquistar ovelhas de diferentes formas, porque Deus é multiforma. E isso é maravilhoso. Então, assim, a Isabel colocou aqui, né? A professora, é admirável ver vocês realmente, Isabel, conhecer um pouco mais deles, esse amor, esse carinho. Isso é muito maravilhoso. A Renata também está aqui com a gente. A Elisete, a pastora Elisete, botou: Minha será uma vizinha, bem oportunidade única. Né? E aí é muito engraçado. A Elenilza colocou aqui: preciso sair. Ah, tá, porque ela está indo para a congregação. Mas continua, dispara aí, porque outras pessoas vão assistir. Isso é muito legal. E aí, uma pergunta que está batendo aqui, porque você já foi explicando um monte de coisa, isso é maravilhoso. Quando você fala de presidente e primeira-dama, a gente poderia fazer uma associação de uma maneira, não sei, aí talvez você me diga melhor, mas assim, aproximada de um pastor e uma pastora, quando vocês são os presidentes desses grupos, porque você falou de acolhimento, você falou dessas atenções, dessa relação, você comentou sobre todo esse trato, e você até usou um termo muito gostoso, você falou assim: eu pareço uma mãezona. A gente vê isso na pastora Elisete, né? A pastora Elisete junto com o pastor Maurício, eles são mais do que pastores, né? Como os nossos pastores, que são meus pastores, a pastora Elisete e o pastor Maurício, mas também da minha igreja, que é a Nova Jerusalém, pastor Manuel, pastora Vera, a gente chamava de mãe Vera, o pastor Samuel, pastora Denise. Então tem muito esse envolvimento de cuidar dessas ovelhas para Deus. Quando a gente fala de presidente e primeira-dama, tem mais ou menos essa semelhança? Então, muitas sedes são lideradas por pastores. E Faltou. a maioria das sedes são lideradas por pastores. A maioria. E eu digo que foi um presente para mim e para meu marido, porque a gente não passa nem perto, né? A gente não passa nem perto de, né, pastor ou pastora. Mas, assim, eu acho que eu posso dizer assim, o nosso coração é voltado para a gente sempre acolheu muito na minha casa. A minha casa, quando há 20 anos atrás, quando eu comprei a minha casa, eu vim consagrar a minha casa. Falei, a minha casa. Mas não sei o que está acontecendo. Perdeu um pouquinho no finalzinho da minha casa, não é a minha casa. Não é a minha casa, é a casa de Deus. E eu falei para o Senhor, seja a sua casa e venha quem o Senhor quiser, né? Seja como o Senhor quiser. E nós abrimos o coração. E eu costumo dizer para a gente tomar muito cuidado quando a gente diz assim: eis-me aqui, para Deus. Porque aí ele, eis-me aqui, vem mesmo. Deixa eu ver, está muito ruim
o som? O que que Não, eu acho que está falha de conectado vez em aqui? quando. Não, fica tranquila. Porque de repente vai falhando, mas você tá. Ele falha, de repente, uma palavra e aí você Entendi, volta. entendi. E nós temos esse acolhimento, sempre tivemos, entendeu? Desde que nós casamos, a nossa casa sempre viveu muito cheia. Meus filhos, coitados, sempre foram, foram criados assim, com muita gente em casa, muitas pessoas da igreja, família também sempre trazia, vizinhos, a minha casa sempre foi assim. Então, acho Uhum, que Deus achou um meio de continuar essa obra, né? Essa uhum. obra projeto. E é isso, a gente agora, pastor e pastora, nós realmente não somos, mas nós somos acolhedores. Isso nós somos e amamos a Cristo. Não, Então, gente, juntas as duas coisas. eu estou deixando aqui só. Eu estou assim, gente, porque eu estou escrevendo aqui para o pessoal que está falando, vai ficar gravado para lá. Mas você estava falando, eu estava prestando atenção e falando o seguinte: Deus, você usa as estratégias que o Senhor quiser, né? Porque você falou assim, a gente não tem nada de pastor. Ah, Deus, de repente, está fazendo um teste, um treinamento. Porque olha aqui, ó, já colocaram aqui. Ateliê Márcia Teles, colocou aqui pra gente. A Andréia é uma mãezona, uma mulher de Deus, Ah, essa fiel a Deus, foi minha uma primeira grande dama da amiga. Índia. Então, gente, você às vezes acha que não, mas aquilo que a gente precisa, Deus já deu. E aí, às vezes, Deus fala o seguinte, ó, essa palavra fica pesada para vocês agora, eu vou botar vocês desse lado de cá e vou trabalhando vocês. Daqui a pouco vocês estão, né? É, E nem meu Deus. perceberam. Porque, na verdade, é isso. É esse amor que a Márcia colocou aqui, é esse amor. Eu acho que os pastores, né, as pastoras, como eu vejo na pastora Elisete, como eu vejo na pastora Denise, como eu vejo na pastora Vera, né, pessoas, pastores que eu conheço, que têm esse amor que ultrapassa o entendimento humano, que é o amor de Cristo, né? E às vezes a gente, como falou, às vezes a gente quer colocar de um jeito e não é, né? Vocês são prova disso. A Amém. forma que Deus vai agir é diferente para cada um de nós. E vocês têm isso, vocês são pessoas diferentes, né? São pessoas que têm uma forma leve, descontraída, vão no campo do inimigo, vamos dizer assim, para ir lá, para mostrar que pode ser diferente, né? Não precisa buscar o que o mundo está oferecendo. Você pode ter a mesma alegria, a mesma grandeza, buscando o que Deus tem para te oferecer. Então, ó, é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Eu estou aqui felicíssima. Um monte de lista de perguntas, mas não vai dar para tudo. Mas aí eu queria que você falasse assim, duas coisas, né? Eu sei que eu vou te fazer uma pergunta talvez muito ampla. Mas uma é, quais são os sonhos que vocês, como águias, né, têm nesse contexto, tanto dentro da estrutura regionalizada do MEA, né, quanto ilha, e quanto grandeza também, maior, porque vocês alcançam fora, né? Vocês estão fora do Brasil, em outros locais, né? E como é que é isso também, né? Quando alguém se conecta com vocês e fala assim, eu quero trazer o Águias para cá, para esse lugar, é assim, é dessa forma, como é que é isso? Aí Foz do Amelçada é mais para o Mundial, né? O presidente mundial e o regional. Eles que, mais falando de sonhos. Eu assim, papai já realizou um monte. Eu não tenho, tô fico até assim, sem palavras para poder sonhar mais. Porque, como Meyer, eu sonhava em ter uma sede. Eu tinha sonho de ser uma sede, porque assim, a gente acaba tendo as nossas reuniões dentro de igreja. E isso dificulta muito, porque tem muita gente que não entra porque é igreja. Tem esse preconceito. Uhum. Então, muitos motoclubes deixam de vir e de ouvir, né, a palavra de Deus, de estar conosco, porque é dentro de igreja. Então, eu sempre falei isso para Deus. Se é buscar para a gente alugar. E o meu marido falou que não tinha condições. Falou, não, filha, nós não temos ainda dinheiro para alugar nada. Para com isso e tudo. Aí eu ainda falei para ele assim, bem, eu vou orar e Deus vai me dar aquilo que eu possa pagar. Aluguel, porque tem mensalidade no motoclube.
pagam uma mensalidade. Agora fugiu um pouquinho mais. Todos os membros pagam uma mensalidade. Então, a gente tem esse dinheiro em caixa. Então, mas a gente faz as outras coisas, os jantares, é com esse dinheiro que a gente faz, né, as reuniões. E meu marido falando que não tinha condições. E eu fiquei orando. E em menos de um mês, chegou um casal no motoclube e eles conheceram os águias, se filiaram, os águias vieram, começaram a participar do WhatsApp, mas não das reuniões que não conseguiam. A primeira vez que eles conseguiram sair com a gente, ela convertida e o marido não. O marido virou para mim e falou assim, você se reúne aonde? Aí eu falei para ele. Ele falou, pois bem, a partir de hoje, eu estou doando uma sede para vocês. Do nada, eu fiquei tão extasiada, eu não sabia nem o que falar. Eu falei, não, mas eu vou pagar um aluguel, você vê. Ele falou, você não está entendendo. Eu estou fazendo uma marcenaria no Meier e eu vou fazer um canto lá para vocês se reunirem. Gente, esse canto está ficando maravilhoso. Hoje, 3 horas da tarde, nós estamos indo lá consagrar, orar por esse local, que já fez o piso, já está em obra, na Aristides Caire, ou seja, no miolo do Meier. Aquela foto linda que você mandou? Não, ali ainda é na igreja. Então, assim, Jesus é maravilhoso. E outro sonho do meu marido era a gente ter uma banda do Meier, né? A gente cantar os louvores. E aí começou a entrar gente, pessoas. Aí, olha, nós temos até sopro. Tem um que toca saxofone, pet. Nós montamos uma banda. No aniversário nós apresentamos nossa banda própria do Meier. Olha, mas assim, então Deus faz coisas, a gente pensa e Deus realiza o tempo todo e a gente fica assim, impactado, sabe? Eu digo assim que eu nem ouso mais estar pedindo, porque ele já fez tanta coisa que eu não quero nem mais pedir. Mas isso eu só quero pedir. Que você falou, a gente tem que ousar em Deus, né? É isso que Deus fala o seguinte, olha para mim, que as outras coisas eu acrescento na sua vida, né? Vocês entregam o coração para Deus e Deus vai fazendo aquilo acontecer, trazer pessoas diferentes para dentro do grupo e ali essa pessoa doar. Glória a Deus. Nossa primeira dama regional acabou de entrar. Bem-vinda, Rosinha. Ai, que legal! Seja bem-vinda. Que legal! Ô, Rosa, olha, o bate-papo tá tão gostoso, tão gostoso. Gente, isso é maravilhoso. Olha, assim, sei lá, eu fico emocionada, porque é muito grande a gente olhar que Deus escuta aquilo que a nossa verdade, a nossa fé, quando a gente abre o nosso coração verdadeiramente para Deus, Ele vai lá e atende o nosso clamor. Porque não é para você, é para Deus. Você está querendo alguma coisa para reunir, para as pessoas estarem melhores, para ali você poder ter como levar mais pessoas para Deus ouvir. E isso que as pessoas precisam entender. Muitas vezes as pessoas estão querendo coisas para si e Deus fala, quanto mais você quer as coisas de Deus, mais Deus atende a todas as coisas que a gente precisa. Porque até aquilo que a gente nem imagina necessitar, Deus já vai lá e supre. Então, quando a gente caminha, né, com esse Deusão maravilhoso, ele vai transformando, né? Que lindo, que lindo. É maravilhoso ver o trabalho, né? Ver esse amor, essa paixão que vocês têm por tudo isso que vocês fazem. É maravilhoso. Ô, gente, eu tô muito feliz, porque assim, eu não conhecia, conheci através da igreja do pastor Maurício e pastora Elisete aqui na ilha, e assim, só no dia, né, o jornal Ilha Notícias fez uma reportagem, a gente lendo, a gente fala, nossa, que grandeza que é, e quando a gente chega lá, vê, né, é muito bonito e, ao mesmo tempo, vocês são muito receptivos, vocês são muito abertos, né? As mulheres, porque, às vezes, as mulheres criam uma distância da outra. Não, vocês todas abraçam todo mundo, vocês todas recebem. Então, a gente vê... Exatamente, a gente vê a presença de Deus na vida de vocês, porque, às vezes, as pessoas falam assim, eu estou seguindo, mas a gente ainda vê coração endurecido. Não, ali a gente viu as pessoas chegando
chegando, as pessoas abraçando, as pessoas, a gente que não tem essa relação de moto, deixa eu tirar foto, né? As mulheres, não, vamos lá tirar foto. Quer dizer, vocês nos envolvem de tal forma que é amor, né? Que é um amor verdadeiro, um amor gostoso de Cristo. Elisete, falei para ela, tem que comprar uma moto. Ela ficou super mega empolgada, né? Agora, o pastor Maurício tem que pilotar. Vocês têm mulheres que pilotam? Temos. No Meia mesmo tem a Tânia e o marido dela vai na garupa. Ai, que delícia! Vai na garupa dela, o marido. A Helenilza também pilota. Tem várias mulheres que pilotam. Eu quero que o meu marido que está assistindo da Barra também pilota. Quero que meu marido Oi? Eu quero que meu marido que está assistindo escute isso, para saber que eu posso pilotar e ele ir atrás. Com certeza, pode sim, com certeza. Eu sou carona. Gente, é maravilhoso. A Elisete aqui, com certeza. Vamos embora, pastora. Os nossos maridos, se não quiserem pilotar, a gente pilota, cara. Com certeza, leva eles, não tem problema nenhum. Isso é muito lindo. Bom, gente, a gente já passa muito rápido, né? A Márcia, a gente também falou do ateliê da Márcia, ela pilota também, tem a moto dela. Que legal, que legal. Ó, a gente já está, né, já tá completando o nosso tempo. A ideia é que a gente tenha esse encontro de 1 hora mesmo. É maravilhoso. E aí eu gostaria que você fosse fizesse uma fala, né, Andréia, para fazer o fechamento desse nosso bate-papo. E depois você orasse para a gente encerrar. O meu marido colocou aqui, Lani, futura motociclista dos Águias de Cristo na Ilha do Governador. Só o pai aceitou, glória a Deus. Glória a Deus, isso aí, vai concretizando. Meu Deus. Mas vamos lá. Então eu queria que você fizesse, né? Fosse fazendo um fechamento do que você achar que é para fechar agora com a gente e depois orasse para a gente encerrar. Quero agradecer o convite e pedir perdão porque eu estou muito engessada. Como eu falei, realmente eu sou um pouco tímida assim nas câmeras. Ótimo. Mas eu não sei se eu fui bem. Foi ótimo. Ou não. Todo mundo. Bota aqui, gente, que ela foi ótima. Se eu consegui ou não. E, ó, Jaqueline entrou agora. Poxa, Esther Cabral, minha tia, entrou bem no finalzinho, mas vai ficar gravado, tia, você pode ver. E, assim, é maravilhoso esse trabalho, sabe? Eu posso dizer que eu me achei em Cristo mais ainda. Eu amo o trabalho com crianças, né? Que eu sempre, a vida toda, trabalhei com crianças na minha igreja, mas esse trabalho eu estou apaixonada. E assim, eu dizia que eu preferia as crianças do que os adultos, que adulto era muito complicado, mas eu estou amando, eu sou uma eterna apaixonada pelos Águias de Cristo. Tem, assim, acrescentado muito na minha vida do meu marido. Só ver o meu marido despontar em Cristo, para mim, já tem sido maravilhoso. E, enfim, Deus é tremendo, Ele é um pai, assim, muito, muito, muito carinhoso. E muito cuidadoso, né? Muito cuidadoso. Ele cuida de nós. Eu, às vezes, fico, assim, emocionada. E às vezes, a gente deixa, às vezes, de buscar tanto. Ele nos coloca em lugares maravilhosos, que só que a gente tem condições de ir. E o Águia de Cristo, eu espero que todo mundo tenha amado. E quem quiser, temos o Instagram, Águia de Cristo. Lá e Repete de novo, que se fugiu. Nós temos o Águia de Cristo Meyer, nosso Instagram. Quem quiser entrar lá tem as nossas reuniões, vai ter os dias das reuniões. Quem quiser participar, tem o endereço. E todos são muito bem-vindos. Motociclista ou não, podem participar da reunião. E não vai, eu não vou me filiar, mas vai à reunião. Você vai ser muito bem recebido, você vai ouvir a palavra, é muito gostoso. E vai entender, desculpa, o que é os Águias de Cristo. Eu quero aqui agradecer a todos que puderam entrar, que estiveram conosco. E amém. Se quiser me convidar mais vezes, pode me convidar. Hoje eu estou muito engessada, mas eu acredito que eu vou melhorando. Vai ter mais convite.
E foi maravilhoso participar da sua live. Foi muito bom mesmo, muito Bom, gostoso. que bom. Deixa eu só dar um oi aqui que a Margarete colocou. Qualquer dia eu vou visitar vocês no encontro. Deus continue abençoando esse lindo ministério. Muitas felicidades para vocês. Parabéns, amiga. José Rista colocou: os Águias de Cristo têm uma mensagem de muita responsabilidade de transformação da imagem dos motociclistas e evangelização de todos. É isso aí também. Deixa eu ver quem mais. Aí a pastora Elisete botou: foi maravilhoso. Ó, um monte aqui dando parabéns para você. Então, fica tranquila que você não foi engessada, você foi maravilhosa. Obrigada. Colocou tudo que a gente queria, né? Eu que não conhecia nada, realmente me senti muito assim, entendendo daquilo que vocês fazem e com essa grandeza, como o Richa colocou aqui no final, né? Exatamente isso, é uma responsabilidade de transformar imagens, né? E eu volto a dizer aquilo que é interessante. Quem tem Deus, quem tem Cristo, o Espírito Santo habitando, pode estar onde quiser, porque é lá que Deus que coloca. E aí a gente tem que estar sim, desde onde, no máximo, no topo, em qualquer lugar, porque é lá que a gente vai fazer a diferença como Deus quer que a gente faça, através das nossas responsabilidades, das nossas posturas. E o Águia mostra isso, né? Você está aí num lugar que era um ambiente tão como foi colocado aqui por alguém, né? Era muito bebida e rock. Hoje vive Cristo, né? Com o mesmo amor, com a mesma alegria, na verdade com o mesmo não, muito maior, que é a alegria verdadeira, é a alegria de Cristo. E aí eu te dou para você orar para a gente encerrar. Vamos orar. Amém. Pai amado, Pai querido, muito uma vez, Senhor, está falando da sua palavra, Senhor, está falando, Senhor, do teu reino, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Senhor, eu te peço que não fique, Senhor, só aqui, mas que realmente os águias vá alcançar vidas, Senhor, através, Senhor, não só do motociclismo, mas através das lives, Senhor. Que seja uma porta, Senhor, muito obrigada, uma porta de entrada para mais uma evangelização, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida dessa mulher grandiosa, maravilhosa, Senhor, que é a... Esqueci agora o nome dela, mas o Senhor sabe. É o meu nervoso, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Elane, fica tranquila. Ai, estou Precisa ficar nervosa. Estou suando, menina. Suando muito. Mas é maravilhoso. Gente, quem está aqui com a gente, que não segue a Força da Mulher Cristã, por favor, eu tinha colocado aqui, @ForcaMulherCrista, que é para vocês poderem acompanhar. O que a gente pede é só isso, multiplicar, mandar essas lives. Essa vai ficar agora, assim que eu terminar aqui, já fica disponível no Rios. E aí, na segunda-feira, está no YouTube. Então, se você não curte, curte lá, dá o seu quê, que é isso a única coisa que a gente quer. Porque o Instagram entende que é para multiplicar para mais pessoas e assim a gente vai levando a palavra. Não somos nós que fazemos. Nós temos só apenas que ser ferramenta. E é um grande mérito ser ferramenta de Cristo na Terra. Quem faz a mudança é Deus. E aí a gente só tem que disponibilizar. Querida, mais uma vez, muito obrigada. Você foi linda, você foi maravilhosa, amei, adorei. A pastora Elisete estava certa da gente estar aqui conversando, porque ela falou: Lani, tem alguém que você precisa conversar. E foi você. Eu falei para ela, falei assim, olha, me bota na câmera. Eu conversar pessoalmente é uma coisa, eu falo bastante, sabe? Mas botou uma câmera, gente, eu fico travada. Mas espero que dê para tenha dado. Amor da minha vida, se você hoje está travada, eu vou ter a próxima live tem 5 horas. Porque gente, muito obrigada por vocês. Muito obrigada de vocês estarem aqui conosco. Um grande beijo, André, um grande beijo para todos vocês que estavam aqui com a gente. Isabel, Rosa Brito, né, que você falou quem é, Jaciara, todos que estão aqui, muito obrigada. E continua divulgando aí não só os Águias de Cristo, como a Força da Mulher Cristã, e vamos, espaço tem para todos, porque Deus quer cada vez mais, Ele tem pressa da gente levar a palavra dEle, alcançar a todos. O ID, olha que ID bonito do Águias de Cristo. Amém. Como a Igreja BBR tem um ID maravilhoso. Então, que a gente possa, cada um de nós, ter o ID do Senhor. E falando a palavra do Senhor, e Deus vai fazendo a obra. Obrigada! Beijo a todos vocês. Obrigada a você, fica com Deus. Deus abençoe. Tchau.